Vamos lá. Vamos começar, então, de onde paramos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Vamos lá. Bom dia, Sara. Bom, galera, vamos começar, então. Eu vou apresentar para vocês aqui, acho que vocês já estão vendo. Já estão vendo minha tela? Sim. Show. Bom, então vamos lá, galera. A gente, seguindo aí essa vibe, né, de estratégias argumentativas, nós falamos de duas, vamos falar agora da terceira, que é o confronto de argumentos favoráveis e argumentos contrários, tá? E aí a gente tem de pensar no seguinte, bom, estamos falando de colocar vozes opostas na redação, como se fosse assim, um lado positivo, um lado negativo da história, né? E só me diz uma coisa, gente, a tela está aparecendo com o slide todo para vocês? Um minuto, porque... Calma aí. O que está aparecendo para vocês aí? Slide atual e próximo slide. Os dois. Um grandão e um pequenininho. Tá. Não sei se é porque agora... É porque eu estou com duas telas agora. Eu mudei o lugar, né, em que eu estou trabalhando, então eu estou com dois monitores. Eu estou com um computador e um monitor enorme. Mas eu não sei se você... Fica ruim para vocês? Deixa eu ver aqui uma coisa, porque... Eu estou vendo um grandão e vocês estão vendo dois, né? Deixa eu ver aqui. E agora, vocês estão vendo o quê? A parte do PowerPoint. Agora voltou ao normal? Agora tá normal. Tá, é porque eu troquei aqui agora. Tá, beleza. Então vai ser assim. E com inveja do Vitor, porque o Vitor tem um monitor de 40 polegadas para trabalhar. Eu falei, pô, amor, tô só com a tela do laptop. Aí a gente tem uma televisão aqui de 30 e poucas polegadas, estava jogada ao léu. Aí eu falei, não. Aí botei aqui, depois eu tiro uma foto para vocês verem. Bom, então vamos lá, ó. Essa ideia de confrontar argumento favorável e argumento contrário é muito linda, né? Assim, do ponto de vista de que você dá voz às diversas vozes. Só que a questão... antes, né, enfim, de eu dar a minha ideia sobre isso, é preciso que a gente, né, tenha alguns conceitos técnicos, mas é importante a gente pensar que, às vezes, a gente não consegue tanto fazer isso porque, na realidade, a gente... Por exemplo, se a gente pensa no Enem, a gente tem que apresentar uma voz e essa voz tem que ser problemática. Nas particulares, a gente consegue apresentar essa voz, essas vozes, né, as duas, mas aí isso vai nos obrigar a fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento. Na UERJ, a gente pode trabalhar com isso, com essa dialética também, falando do lado positivo e do lado negativo. Porém, vai nos obrigar a ter de fazer 5 parágrafos na redação inteira. Então, assim, eu fico um pouco com medo, eu sou meio resistente a isso, tá? Então, assim, eu vou te ensinar, obviamente, a gente vai ver no texto, mas eu acho que do ponto de vista prático, ainda é melhor você assumir um lado, né? No Enem, só considerar que haja problema, né? E na UERJ, tentar, na sua explicação, né, no seu desenvolvimento, tornar a coisa mais abstrata, porém, ainda para um ponto de vista, porque senão você pode incorrer na ideia de fazer algo que está confrontando as vozes, porém você não tem uma definição de que lado você está. Eu acho que esse tipo
de estratégia argumentativa, óbvio que é válida, né? Mas esse tipo traz isso para a gente. A gente vai acabar ficando sem saber e achando que você está em cima do muro, tá? Mas vamos lá. Josine, Fala. eu tenho que fazer esse D3 porque geralmente eu juntava as duas na conclusão, falando que elas existem e não fazia esse D3, não. Não, então, aí olha só, como que você montou? Você montou um positivo e um negativo e na conclusão que você reafirmou a sua tese. Tipo isso. Isso também é uma estratégia, tá? Mas do ponto de vista de argumento, se você colocar 3 argumentos lá em cima, você vai ser obrigada a fazer 3 parágrafos, tá? Tipo, se você, por exemplo, no Enem a gente não fala isso se forma a partir de 2 concepções ou a partir de X e Y. E aí a gente não é obrigado a fazer o X e o Y. Se você fizer 3, aí você é obrigado a fazer 3. Né? Porque na conclusão a gente não pode dar informação nova. A gente tem que ter cuidado com isso. Né? Se tipo assim, a gente não fala no desenvolvimento, mas aí a gente fala na conclusão. Mas se na conclusão você der uma informação nova, aí você já está fazendo errado. Mas a gente vai ver isso. Eu vou mostrar para vocês, não sei se hoje eu vou conseguir, talvez sexta. Acho que sexta eu mostro. Sexta eu vou mostrar. Se eu não conseguir hoje. Uma redação da UERJ que tirou 20 ano passado. Aí vocês vão ver, né? Uma não, 2. Aí vocês vão ver. Uma que tirou 18, uma que tirou... e 2 que tiraram 20. Tá? Aí eu mostro para vocês como que a coisa funciona nesse sentido. Tá? Bom, vamos lá. Ao desenvolver um texto dissertativo argumentativo, um dos propósitos é influenciar as representações ou convicções do leitor, de modo a modificá-las buscando adesão ao ponto de vista de quem escreve. Nesse sentido, o texto será mais convincente se apresentar o debate de ideias, ou seja, afirmar o posicionamento por meio da refutação ou do contraponto a outras opiniões. Em geral, os temas do Enem e de vestibulares, por abordarem realidades complexas, trazem a expectativa de que o candidato exponha esse conflito de vozes como recurso para a tomada de posição contra determinado assunto ou a favor dele, sendo possível apresentar argumentos com pontos de vista opostos. Isso na teoria. Na prática, a gente sabe que a gente nunca pôde defender nada no Enem, né? Ou alguém aqui só falou coisa positiva no Enem. Não tem como, tá? Esse confronto de ideias pode vir em blocos, em que, de um lado, são mostradas as posições favoráveis e, de outro, as contrárias, sendo fundamental explicitar e sustentar o lado defendido afirmando seu posicionamento. Outro modo de desenvolver a discussão é mostrado no texto a seguir, em que a autora discute o cultivo de alimentos transgênicos, defendendo a necessidade de que os diversos interesses envolvidos na questão sejam considerados e contrapontos à ideia de que avaliações técnico-científicas seriam neutras, isentas de interesse. Ela rebate as convencionais alegações que validam o uso da recombinação genética para o aumento da cultura de transgênicos. Observe como a autora realiza essa estratégia de rebater ideias contrárias às que defende. Aí vou abrir aqui para você. Vou abrir aqui para você. Vou deixar aqui. Você está enxergando? Vou dar um zoom aqui. Eu vou ler aqui no meu telefone. Sim. Também. Deixa eu ver se eu consigo. Era para estar funcionando esse Ctrl mais aqui, mas não está. Mas vocês veem bem, né? Vamos lá. Tecnociência, natureza e sociedade. O caso dos cultivos transgênicos. As aplicações das tecnologias de DNA recombinante para a produção de novas variedades de cultivos transgênicos constitui uma problemática complexa cuja discussão não se pode restringir à avaliação de argumentos técnico-científicos, mas sim deve incorporar a consideração do impacto econômico, social, ambiental e na saúde humana,
assim como o quadro jurídico, ético e político em que se escreve o problema. Ao mesmo tempo, na hora de avaliar criticamente as distintas posições em jogo, se deve ter em conta que os atores envolvidos, empresas transnacionais de biotecnologia, produtores agropecuários, ONGs, comunidade científica, cidadãos como sujeitos políticos e como consumidores, e o próprio Estado, constituem uma trama diversa e intrincada que nem sempre é visível nos debates. Então, olha só, vamos lá. Qual é a tese que a gente pode enxergar aqui? Onde está a tese nesse parágrafo que a gente pode enxergar? Dentro desse aqui que está destacado. Qual é a tese? O que ela defende? Vocês conseguem enxergar onde está o ponto de vista dela? Nesse que está aqui, ó, selecionado para você? Alô? É porque ela relaciona vários setores, né? Tipo, não tá igual o Enem marcadinho, né? Não, isso aqui, olha só, tô pegando um texto. Isso aqui não é uma redação do Enem, tá? Aham, mas tipo assim, Isso a aqui é ideia um dela texto. é relacionar vários setores com a aplicação da tecnologia, né? Ela diz aqui, ela já começa, na verdade, a tese dela é isso aqui, ó. Ela já vem dizendo o seguinte, ó, as aplicações das tecnologias de DNA recombinante para a produção de novas variedades de cultivos transgênicos constituem uma problemática complexa, cuja discussão não pode se restringir à avaliação de argumentos técnicos e científicos, mas sim deve incorporar a consideração do impacto econômico, social, ambiental e na saúde humana, assim como o quadro jurídico, ético e político em que se escreve o problema. Isso aqui é a tese dela. Ela fala, olha só, essa questão não é uma questão fácil, é uma problemática complexa, e ela não lida apenas com a questão técnico-científica, não, tá? Vamos também olhar, vamos também considerar o impacto que isso causa na sociedade, na economia, no meio ambiente e na saúde humana, tá? Essa é a tese dela. Então, essa primeira parte aí é a marcação da tese. Vamos lá. Aí, seguindo aqui, nós temos o seguinte, eu vou marcar aqui. Você consegue ver em azul que eu selecionei, não? Sim. Ah, tá. Tá, show. Então, vamos lá. É que está muito pequeno, eu estou lendo aqui no celular, porque senão eu não vou enxergar. Vamos lá. Ó. Geralmente, a discussão se apresenta fragmentada e polarizada, e os interesses dos distintos atores aparecem encobertos ou mimetizados. Isto é especialmente notado quando as empresas biotecnológicas se expressam por meio do discurso dos cientistas. Frequentemente são os cientistas que, autolegitimados no lugar de autoridade em que pretendem situar a ciência, utilizam argumentos enganosos e alheios às suas especialidades, tais como a necessidade de resolver o problema da fome no mundo, aumentar a competitividade ou a urgência de encontrar novas variedades para justificar a necessidade da rápida adoção dessas tecnologias. Mascaram, assim, a existência de uma disputa na qual competem distintos interesses em jogo, entre os que se contam o de sua própria corporação e carregam bandeiras das empresas transnacionais de agrobiotecnologia, assumindo que a mudança tecnológica é um acontecimento inevitável e inerentemente progressivo. Tá?
Então, vamos lá. O que ela diz aqui quando ela fala assim, ó? Frequentemente são os cientistas que, autolegitimados no lugar de autoridade em que pretendem situar a ciência, utilizam argumentos enganosos e alheios às suas especialidades, tais como a necessidade de resolver o problema da fome no mundo. Tipo assim, um disfarce, né? Só que eles sabem que eles são argumentos, os cientistas sabem que eles são, em si, argumentos de autoridade, e aí eles trazem essa argumentação de que, não, é preciso acabar com a fome no mundo, né? Eles usam essa estratégia, eles usam esse tipo de coisa para querer legitimar, tá? Mas isso não tem nada a ver com o que eles querem de fato, porque há aí a questão dos interesses pessoais, tá? Segue aí. Aqui, ó, próximo. Se aceita que no problema em questão estão envolvidos diversos atores com distintos interesses, quando se discute a conveniência de adotar essas tecnologias, é indispensável definir ao mesmo tempo quais são os objetivos e interesses que se pretende satisfazer. Assumindo que esta, como toda nova tecnologia, envolve riscos ainda não dimensionados, para dar a resposta a este problema a partir de uma posição equilibrada e socialmente responsável, é indispensável avaliar quem são os beneficiados pela mudança tecnológica. Só um minuto, gente. Vou botar aqui. É indispensável avaliar quem são os beneficiados pela mudança tecnológica e quem é afetado por impactos negativos e riscos associados. Dado que os cultivos transgênicos disponíveis atualmente no mercado não apresentam nenhuma vantagem para os consumidores, os únicos beneficiados são, em princípio, as empresas que os comercializam e aqueles produtores que aspiram a aumentar sua rentabilidade adotando o pacote tecnológico, assim como o interesse de curto prazo do governo através dos impostos que geram sua exportação. Em contrapartida, fica claro que a introdução de cultivos transgênicos em ambientes abertos e a incorporação maciça de alimentos que contêm organismos geneticamente modificados na dieta envolvem riscos que afetam toda a sociedade e comprometem a qualidade de vida de gerações atuais e futuras. Era esse trecho aqui que me interessava, tá? E agora é o seguinte, olha só. Vendo isso, o que a gente pode tirar de importante do que a gente leu? Vamos lá. Vamos lá. Botei aqui para você o seguinte. Observe que já no início do artigo, a autora expõe o posicionamento, que foi aquilo que a gente viu, né, logo no início, enunciando a tese de que é necessário analisar amplamente os impactos dos transgênicos, desde o ponto de vista econômico até a perspectiva política, contrapondo-se ao discurso hegemônico de que bastariam as alegações técnico-científicas para validar a cultura de produtos geneticamente modificados. Para corroborar esse ponto de vista, ela argumenta que a discussão sobre o tema é baseada em extremos ideológicos, fundamentada em estratégias pseudocientíficas que advêm de cientistas que utilizam argumentos enganosos, tipo acabar com a fome no mundo, e alheios às suas áreas de conhecimento. Para a autora, esses artifícios escondem os interesses dos próprios cientistas e das empresas de biotecnologia. Na sequência, ela reafirma a necessidade de se analisar o papel dos diversos atores sociais envolvidos na questão para argumentar sobre quem sairia ganhando. Ela termina o texto dizendo isso. E quem sairia perdendo nessa correlação de forças. Os argumentos constroem, ao longo do texto, um posicionamento crítico ao discurso científico para escamotear interesses de determinados grupos no cultivo de organismos geneticamente modificados. Tá? Então, esse confronto seria uma maneira enriquecedora de se fazer, de se construir. Né? Só que é aquilo. Você sempre acaba, no final das contas, quando você traz os dois pontos, você sempre acaba deixando
meio que no ar qual é o seu ponto de vista. Para a gente, isso é um texto que eu mostrei, né, obviamente, mas para a gente, na redação, a gente não tem como fazer isso. A gente não tem como deixar o nosso ponto de vista jogado sem deixar claro. Inclusive, existe uma perda de pontuação se você faz isso, né? Se a sua tese não é clara, se a sua tese é implícita, porque quando você termina, por exemplo, uma introdução falando que há argumentos positivos e negativos sobre tal tema, é complexo porque, tá, você falou que tem coisa boa e tem coisa ruim, mas e aí? Né? Quem é você, afinal das contas? Né? Qual é a sua postura? Você vai ser a pessoa que vai defender o positivo ou você vai ser a pessoa que vai defender o negativo? Acho que isso é o pior, assim, de tudo, né? De tudo é o pior. E você nunca sabe, a pessoa fica na corda bamba. É sempre bom assumir posicionamentos. Então, no Enem, cara, sai falando que é problema. Na particular, se você vislumbrar que tem um gancho de problema no tema, sai falando que é problema. Porque sempre vai se trazer, em menor ou maior escala, um problema social nessas bancas. Agora, na UERJ não, né? Na UERJ a coisa funciona de uma maneira distinta, porque sempre se traz algo inerente ao humano. E o ser humano em si é contraditório, né? Então, talvez na UERJ isso seria mais permitido, porém, volto a dizer, como falei no início, tenho medo de que você levante um ponto, levante o outro ponto e, no final das contas, não deixe sua tese clara. Tá? Esse é meu maior medo. Tá? Bom, seguindo com comparação, que é uma outra estratégia, é a quarta estratégia, tá? Na comparação é possível apresentar semelhanças e diferenças que fortalecem o ponto de vista. No texto a seguir, ao comparar diferenças no acesso a remédios para a dor crônica, a autora estabelece 2 focos. Contrastar a abordagem jornalística sobre o tema, a partir de matérias de grandes jornais, e estabelecer as diferenças entre o Brasil e outros países no acesso e no consumo dessas medicações. Ela desenvolve o texto fazendo esse duplo paralelismo para sustentar um ponto de vista crítico à realidade brasileira e ao tratamento midiático dado ao tema, o que é indicado desde o título. Então, vamos lá ver qual é esse. Ó. Estamos aqui. Inclusive, eu falei para vocês, né? Tanto esse site aqui, consciência.br, quanto esse aqui, são textos muito interessantes para dar repertório, tá? Repertório sociocultural. Então, vamos lá. Você está enxergando aí direitinho entre o alívio e o vício? Tá vendo aí direitinho? Sim. Vamos lá, então. A Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor realizou seu congresso de 19 a 22 de setembro na cidade de Campinas. E o evento rendeu algumas notícias, incluindo reportagens em 2 grandes jornais de circulação nacional, o Estadão e o Globo. Os textos, que não são exatamente sobre o congresso, mas sobre dor e seu tratamento, ilustram um dos processos pelo qual um assunto pode virar pauta. No caso, a partir da realização de um grande evento e provavelmente do trabalho de uma assessoria de imprensa influente. Ilustram também como um fato, olhado a partir de diferentes pontos de vista, olhado a partir de diferentes pontos de vista, pode gerar histórias completamente diferentes. A matéria do Estadão traz uma solução. Intitulada Medicina aposta em novas técnicas para tratar paciente com dor crônica, apresenta 2 grupos de novas abordagens terapêuticas da dor e da neuromodulação.
e a ciência regenerativa avaliadas como muito promissoras. Aqui, ó. Esse trecho aqui. Já o Globo apenas registra esses tratamentos como uma possibilidade emergente, mas tem foco em um problema. O subtratamento da dor no Brasil com o uso insuficiente de analgésicos opiáceos, que são as substâncias consideradas mais adequadas ao tratamento de fortes dores crônicas. Segundo a matéria, este é um problema histórico que tende a se agravar diante da crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Agora vamos ler aqui, ele já criou um confronto, né? Matéria do Estadão disse uma coisa e o Globo disse outra. Tá. Vamos lá. Quero pular para esse trecho aqui, ó. No Brasil, a presença dos opiáceos ilegais é ínfima em comparação com outras drogas com maior distribuição e menor preço no país, como a cocaína e principalmente o crack. No caso das substâncias legais, a questão é mais complexa. Embora no caso dos Estados Unidos as prescrições legais de opiáceos sejam compreendidas como uma das principais causas do problema do vício nessas substâncias, a ausência dos analgésicos tem um lado perverso, como vemos na matéria de O Globo, que fala em 77 milhões de brasileiros com dor crônica e mais alguns milhões com episódios agudos de dor. Pula para cá, ó. A questão dos opiáceos também traz à tona a desigualdade no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. Como destaca a matéria publicada no Nexo, por exemplo, enquanto países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e Austrália consomem muito mais opiáceos do que o considerado necessário, é nos países pobres que milhões sofrem pela falta de acesso a medicamentos para combate à dor. Também há narrativas mais ou menos reforçadoras da desigualdade. No caso das nossas duas matérias iniciais, por exemplo, o Estadão aborda tratamentos de ponta, alguns inclusive ainda em fase experimental, disponíveis apenas para alguns privilegiados, enquanto o Globo traz um olhar mais voltado à saúde pública. No caso dos Estados Unidos, um artigo publicado no The Guardian analisa como a disseminação entre a população branca de um problema que sempre afligiu a população negra levou à classificação das overdoses de opiáceos como epidemia e a distinção entre viciados negros e vítimas brancas. O olhar que a gente sabe que tem, né? Para cima de uma raça é uma coisa e para cima de outra é outra, né? É feio, mas existe. Então, aqui nós visualizamos comparações. Qual é a questão aí da comparação que me importa comentar com vocês? A gente, quando compara, a gente tem que ter... como eu posso dizer? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não comparar realidades, ok? Que são absolutamente distintas. Então, vamos comentar sobre estratégias de educação que foram bem executadas ou que serviram muito bem na Finlândia, né? Vamos tentar aplicar isso para o Brasil? Cara, eu acho puxado, porque a realidade é outra. Quando a gente compara uma coisa, a gente tem que tentar comparar sempre de um ponto de vista executável, né? Não adianta eu trazer, por exemplo, como funciona o sistema educacional na Irlanda, se eu tenho aqui no Brasil uma realidade completamente distinta. Aí fica uma coisa meio assim, utópica, né? Aí para a nossa redação já não fica bom. Mas estabelecer comparação é sempre uma maneira de você argumentar, é uma estratégia argumentativa, tá? Você só tem que ter cuidado no que você vai usar como elemento de comparação, tá? Então, falar de sistema de saúde na Itália, de sistema de saúde no Brasil, tipo assim, nós somos referência nesse ponto. Talvez a Itália pudesse nos seguir,
Sim, porque a Itália tem condições de seguir, né? É diferente de eu falar de sistema de saúde de um país top de linha, que requer absolutamente um investimento muito grande, e tentar trazer isso desse país para o nosso, sendo que nós somos países em desenvolvimento, não somos países desenvolvidos. Então, a gente tem que ter uma noção de que as realidades são diferentes. E se as realidades são diferentes, por mais que a comparação seja uma estratégia argumentativa, talvez ela não seja a melhor, porque você vai comparar mundos completamente distintos. Eu tenho medo, tá? Particularmente, eu tenho medo. Vamos para o quinto momento, que é a questão de apresentar exemplos. Eu acho que isso a gente faz muito, né? No texto dissertativo argumentativo, os exemplos servem para justamente ilustrar aquilo que estamos falando, né? Ontem eu estava conversando, acho que foi com a Milena, sobre como esses exemplos podem ser trazidos para a redação. Então, sempre que você vai colocar um exemplo, não começa assim, exemplificando tal coisa, não. Você sempre tem que pegar um gancho, se o seu período vai começar com exemplo, você sempre começa, né, tal atitude pode ser revelada por meio de X, que aí é o seu exemplo primeiro, e Y, que é o seu exemplo 2. Tá? A gente sempre tem que tomar cuidado, não pode começar um período com ponto exemplificando-se, não. Tá? E aí a gente tem o seguinte aqui, em um texto dissertativo argumentativo, os exemplos são muito estratégicos e cumprem a função de ilustrar o posicionamento assumido na argumentação. Consequentemente, eles dão força persuasiva ao desenvolvimento. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato e pode ser usada principalmente quando a tese defendida é mais abstrata ou ampla e precisa de esclarecimentos mais concretos, ou se pretende ilustrar um ponto de vista dando-lhe mais legitimidade. Então, se você está numa tese mais abstrata, onde? Provavelmente o ERJ. Ou se você está só querendo dar mais legitimidade ao seu ponto de vista, o exemplo vem como uma boa estratégia argumentativa, tá? No texto a seguir, a comparação e a exemplificação são eixos do desenvolvimento do ponto de vista que será defendido, enunciado na declaração inicial do texto. As formas de as pessoas estarem juntas mudou e, conforme se percebe ao longo do texto, para pior. O autor cita situações de convívio mais gerais aplicáveis a quaisquer culturas, como encontros casuais ao redor de uma mesa que não eram acompanhados por dispositivos móveis como o celular, que hoje interfere no modo de as pessoas interagirem, tornando a dispersão o aspecto central desses encontros. A esse exemplo mais genérico, seguem-se o posicionamento crítico do autor e a sugestão de uma forma de recuperar a atenção perdida, por meio de um exemplo historicamente situado. A festa de uma figura da nobreza que marcou a cultura de uma época. É importante ressaltar que a exemplificação será mais eficiente se remeter a fatos ou situações relevantes, comprováveis na realidade objetiva, para fundamentar o ponto de vista. O exemplo deve fortalecer a argumentação. Então, vamos ver aqui qual foi o exemplo utilizado, tá? Vamos ver aqui. Como faço para que me escutem? Vamos lá. Vou botar aqui para você. Ó. Nossa forma de estar com outras pessoas mudou radicalmente nos últimos 25 anos. Já trouxe aí o que ela pensa, né? Já trouxe a tese dela. Nossa forma de estar com outras pessoas mudou radicalmente nos últimos 25 anos. Até meados da década de 90, quando os telefones celulares se popularizaram, as reuniões eram puramente analógicas. Quando duas ou mais pessoas se encontravam ao redor de uma mesa, não chegavam mais informações além daquelas fornecidas pelos próprios participantes.
Se alguém fazia uma chamada telefônica a um participante, este ficava sabendo ao voltar para casa e ouvir a mensagem na secretária eletrônica. Ou então, a pessoa ligava novamente. Isso fazia com que fosse um almoço informal, uma reunião de trabalho ou uma festa de família, os participantes estivessem presentes no que se falava, sem outras distrações, além daquelas geradas pela própria mente, quando se confunde. Então, ela ilustrou. Aí, agora ela vem, ó. Lembrando que isso aqui é um texto, não é uma redação, tá? Por isso que tem hoje em dia. Hoje em dia, a comunicação é de muito menor qualidade, pois nossa atenção escapa através do nosso smartphone. Olha isso. Isso aí é uma opinião, porque há quem diga que melhorou a comunicação, porque agora nós temos informação chegando a todo momento. Então, a gente dialoga com essa informação que chega a todo momento, e aí a gente consegue construir mais debate. Então, isso aqui é uma opinião, né? Vamos lá. Agora, dá uma olhada, essa parte muito interessa. Se somos educados, talvez não olhemos para ele quando estamos acompanhados, mas o dispositivo está lá, provocando uma tensão que nos afasta da conversa. Ao notar que vibra, nos perguntamos quem está escrevendo, o que estará acontecendo. Talvez haja uma boa notícia, uma oportunidade a ser aproveitada. Talvez até mesmo iremos ao lavabo para responder. Embora não percebamos, estamos mais lá do que aqui. Gente, verdade ou mentira? É óbvio que é verdade, tá? Esse fenômeno faz com que seja cada vez mais difícil reunir com sucesso um grupo de pessoas. Se, como o gato de... Aí tu não vai me fazer ler isso aí não, tá? Que eu não sei ler isso aí não. Vivo e morto ao mesmo tempo, todos os que estão presentes ao mesmo tempo não estão. Será impossível compartilhar qualquer coisa de valor. Nos tempos atuais de dispersão, é uma verdadeira arte fazer com que uma reunião seja um sucesso, além de conseguir que os participantes guardem e silenciem seus dispositivos móveis. Teremos de capturar sua atenção desgastada pelos inúmeros estímulos da era digital. Isso de fato, né? Você tá ali, mas toda hora tá chegando, por exemplo, eu tô dando aula aqui para vocês, aí tem 3 grupos de outros lugares bombando, falando, e eu penso assim, será que estão falando comigo? Será que não estão? Isso atrapalha, entendeu? Então, não é legal, né? Vamos descer aqui um pouquinho, que eu quero pegar essa parte aqui, ó. Um dos mestres dessa arte no século XX foi o conde Etienne de Beaumont. A ele se atribuiu a frase: as festas são dadas especialmente para aqueles que não são convidados. Suas celebrações sempre tinham um leitmotiv, e isso fazia... Deve estar errado isso aqui, com certeza, né? Deve ter lido errado, mas quem se importa? Isso fazia com que fossem lembradas e comentadas por muito tempo. Organizava bailes nos quais os convidados tinham de se vestir com motivos de quadros famosos, por exemplo, e em uma festa de 1949 de Reis e Rainhas, Christian Dior apareceu fantasiado de leão, o rei dos animais. Então, o que nós percebemos aqui, né? Nós temos uma ilustração, um exemplo, tá? Eu não conhecia esse exemplo, então, assim, eu não sabia desse fato. Agora, que ele é um exemplo para ilustrar o que se está falando, ele é. Então, a gente precisa perceber, né, aí, quando que o nosso exemplo vai ser um exemplo de ampla recepção. Esse aqui, por exemplo, não é de ampla recepção, porque nem todo mundo consegue entender, nem todo mundo conseguiria fazer essa interação com o que ele falou. Tá? Eu, particularmente, não conhecia. Então, para mim, eu ia ter de procurar essa referência. A intertextualidade, para mim, aqui não funcionou muito bem, porque eu não conhecia esse exemplo. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar como que a gente pode fazer algo que vá ser conhecido, principalmente numa redação de vestibular, como que a gente pode fazer algo que vai ser conhecido para que também não incorra nessa questão da intertextualidade não conseguir ser feita por quem lê.
tá? E aí, gente, seguindo, eu sei que a aula fica, né, um pouco abstrata com o conceito, mas é só para vocês pensarem nas possibilidades, né, acompanharem as possibilidades. Aí aqui nós temos o seguinte, ó. Foram vistos até aqui alguns aspectos importantes para a elaboração do desenvolvimento. Essa parte do texto deve contemplar determinados critérios, em especial a escolha adequada das estratégias argumentativas para fundamentar a tese e validar o posicionamento defendido. A seguir, retome os fatores que configuram o desenvolvimento da dissertação argumentativa. Você pode usá-los como referência para verificar a adequação das estratégias argumentativas escolhidas ao fazer seu texto, lembrando-se de que ele deve atender a todos esses requisitos. Então, olha só, a ideia da estratégia argumentativa. Eu vou botar em PDF para você, para que você possa enxergar melhor, tá? Porque eu acho que está melhor de enxergar pelo PDF. Calma aí. Olha só. Aqui eu consigo dar zoom. Vocês estão vendo bem? Sim. Ó, então, o que nossa estratégia argumentativa, como que as nossas estratégias devem casar, né? O que de importante vimos até agora? O que temos de ter na nossa redação? Então, o nosso elemento argumentativo, a nossa estratégia argumentativa tem que se vincular diretamente à introdução. Alguém pode me explicar por quê? Por que a nossa estratégia argumentativa tem que se vincular diretamente à introdução? O que tem na introdução que eu preciso pensar nisso no resto da redação? Na introdução, a gente já vai citar os argumentos na tese, né? Sim, é a única maneira de a gente construir introdução. Para a gente, mas no mundo, não. A gente sabe que há várias introduções, ok? Que não trazem os argumentos explícitos. Mas para a gente, como a gente está lidando com vestibular, como a gente está lidando com uma possibilidade de a pessoa não ler nosso texto inteiro, a gente precisa, sim, de fazer isso, tá? Então, as estratégias argumentativas têm de estar vinculadas diretamente à introdução. Sim, porque é na introdução que a gente já citou os argumentos. Então, eu tenho que pensar na estratégia argumentativa que vá reforçar aquilo que eu disse. E aí, gente, ontem eu também... Agora eu não me lembro, que ontem eu conversei com bastante gente. Eu não sei se foi com a Milena. A Milena está aí, pode comprovar. Não sei se foi com ela, mas a gente falava a respeito dessa questão de que muitas vezes quando a gente começa a redação, a gente não tem uma interdisciplinaridade, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz um projeto de texto, né, para uma redação, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente sempre tem que pensar assim, tá, a minha intertextualidade na introdução vai ser isso, tá, mas eu tenho 2 argumentos aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou usar, né? Então, quando a gente desenha a nossa redação, porque a gente sempre desenha a redação antes, quando a gente desenha essa redação tem que ser pensada, por exemplo, no argumento 1, o que eu posso trazer? Eu quero trazer a filosofia, então beleza. Já separa a frase que mais casa com o seu argumento. No argumento 2 eu estou sem ideia do que fazer. Meu amor, você vai procurar, você vai pesquisar. Procure uma interdisciplinaridade com o seu argumento. Porque aí você tira esse peso de começar uma introdução boa e aí você já fez a interdisciplinaridade, aí você vai para o D1, aí você já tem interdisciplinaridade, aí chega no D2, você faz a pessoa que está lendo broxar, né? Porque você acaba não construindo algo validado em cima de um argumento de autoridade. Então, sempre, para a redação de vocês, sempre pensem assim. Sempre pensem, eu preciso dessas intertextualidades, e essas intertextualidades elas não vão ser descobertas ao longo do texto, não. Você já tem que saber de todas elas, tá? Já, mas para esse tema eu acho que eu tenho pouco repertório sociocultural. Vai pesquisar. Mas lá na hora eu não vou pesquisar. É claro que não, por isso que você pesquisa antes, né, bebê?
Por isso que você pesquisa agora, porque lá na hora você não vai ter como, tá? Então, procure a partir de hoje, né? Não sei se... Eu acho que talvez a maioria faça isso. Procure sempre pensar na sua introdução e nas interdisciplinaridades que você vai usar, nas estratégias argumentativas que você vai usar, antes de tudo. Porque senão você está lá com o argumento, e depois você pensa assim, nossa, caraca, estou escrevendo argumento aqui agora, o que eu vou botar? Aí você vai ter que recorrer ao texto motivador, às vezes, para poder pegar algo, só que você sabe que não pode pegar, né? Você tem que fazer releituras daquilo sem deixar meio que dando a entender que você está copiando. Então, é horrível quando você faz uma redação e você não começa já tendo toda a base daquilo que você vai falar, tá? Então, essas estratégias argumentativas, elas têm de ser vinculadas à introdução, porque elas precisam provar o que você falou, tá? Tudo no desenvolvimento tem de ser provado. Devem cumprir o projeto de texto, vamos lá então, ó. Segundo momento, devem cumprir o projeto de texto, ou seja, apresentar uma organização estratégica dos argumentos para defender o ponto de vista, tá? E aí essa organização estratégica é sempre bom a gente pensar, né? Qual o meu argumento que é mais forte? Qual é o meu argumento que eu sei falar melhor? Porque tem isso também, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente monta, talvez seja... Eu não sei como é que é para vocês. Mas quando você pensa sobre a estratégia que você vai usar na hora de você, no caso, escrever o seu texto, você sempre tem que pensar qual é o que eu sei falar melhor. Esse cara você vai botar num primeiro momento, você vai botar num D1. O que você sabe falar melhor, tá? Então, você já vai começar numa perspectiva super, hiper, mega, ultra bem explicada. Agora, claro, seus dois argumentos são bons, né? A gente, se estivesse pensando num mundo em que você tem um argumento fraco e um forte, óbvio que é melhor você começar com o fraco para depois ir para o forte, para ir crescendo. Só que, no nosso caso, a gente não tem argumento fraco, a gente tem argumento forte, os dois são. Só que, num primeiro momento, como a gente sabe que a pessoa não vai ler a sua redação, tirando na UERJ, né? E nas particulares, mas, por exemplo, no Enem, você sabe que o cara não vai ler todo o seu desenvolvimento, ele vai fazer uma leitura dinâmica. Então, num primeiro momento, acho que você já tem que saraivar, já tem que tacar o melhor dos seus argumentos, tá? E aí, depois, você coloca o seu outro, também embasado, mas mais técnico do que propriamente super, hiper, mega, ultra bem escrito. Eu acho que o super, hiper, mega, ultra bem escrito no desenvolvimento tem que ser o primeiro, tá? Você tem que escrever o que você mais vai saber escrever. Ah, mas a minha introdução, a sua introdução você já sabe que tem que ser a cereja do bolo, não interessa, entendeu? A sua introdução é o momento mais importante da sua dissertação no vestibular. Você sabe que é o momento que vai determinar todo o olhar para o seu texto. Então, você já sabe que tem que ser bom de qualquer maneira, tá? Quais outras estratégias nós temos? Ó, devem expor as razões, as justificativas. Cada argumento deve responder à questão por quê, em relação ao ponto de vista defendido. Então, eu acho que esse problema aqui tem uma raiz histórica. Por que você acha que tem uma raiz histórica? Ah, porque a sociedade colonial fazia isso com as pessoas. Sempre você tem de responder o porquê, tá? Para o seu argumento. Uma outra questão é que devem apresentar uma progressão temática, isto é, explicar os argumentos trazendo novas informações de modo organizado e hierarquizado. Os mais importantes em primeiro plano e, em torno deles, as ideias secundárias ou complementares, mantendo-se dentro do tema. E aí, gente, é aquela organizaçãozinha que a gente vai morrer dizendo, tá? Que é a seguinte organização. Temos o nosso tópico frasal, aí no desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento, o que temos? Temos nosso tópico frasal, que é onde retomamos o argumento, depois precisamos explicar esse argumento, tá? E aí explicar esse argumento requer que eu inicie um segundo período com um elo, tá? Com uma conexão,
com o elemento coesivo. E tenham atenção, porque muitos de vocês estão repetindo esses elos de coesão. Então, vocês precisam reparar que se na introdução colocaram nesse sentido, lá no D1 não é nesse sentido que vai usar nessa perspectiva, nesse contexto, tá? Por isso que eu, na aula, lá no curso, coloquei para vocês, falei, ó, usem esses 4 porque nós vamos fazer 4 parágrafos. Então, cada um tem uma coisa. Então, eu preciso botar nesse sentido na primeira, nesse contexto na segunda, sempre percebendo se de fato é naquele sentido que você está colocando, porque se não for, esse nesse sentido vai te ferrar, tá? Então, precisamos sempre hierarquizar. Como vamos arrumar? No desenvolvimento, temos a retomada do argumento, aí temos a explicação. Nessa explicação existe a fundamentação, com a mão lá na filosofia, com a mão na biologia, com a mão no dado estatístico. Logo após, você vai colocar uma expressão explicativa, ou seja, ou um isto é, tá? Para criar a relação entre essa citação e o seu argumento. Não existe você citar, eu recebi algumas redações que apenas citaram sem relacionar, tá? Não existe esse tipo de pensamento para nós. Citar por citar não vai adiantar absolutamente nada, ok? Não serve de nada para você. E, pelo contrário, serve para te ferrar, porque a pessoa vai olhar e falar assim, ah, não, só citou aqui por citar, porque sabe que isso é um argumento de autoridade. Só que, na verdade, você não aproveitou bem. Então, não serviu de nada. E depois que você fundamenta e que você relaciona, aí você fecha o seu parágrafo de desenvolvimento com os desdobramentos daquilo, com as consequências daquilo, que você acha que são pertinentes. Sempre lembrando, se você está no período 3, você precisa usar expressões que fecham o período 3. Dessa forma, desse modo, dessa maneira, assim, tá? É muito importante que você siga esses passos. Para você, eu diria, fundamental. Seguindo, devem manter a coerência e a consistência das ideias, tanto interna, obediência aos princípios da não contradição. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai falar para que você não contradiga o que você disse acima. E talvez esse seja o pior problema quando a gente faz aquele tipo de desenvolvimento que eu mostrei para vocês, de pontos positivos e negativos, porque às vezes a gente entra em contradição com aquilo que a gente falou acima, e aí já era, aí é ruim, aí é uma merda, tá? Então talvez esse seja o maior problema. E seguindo quanto externamente, adequação das ideias ao contexto, ou seja, aos conhecimentos de mundo legitimados nas diversas áreas. Sim, aí é a nossa intertextualidade, a nossa interdisciplinaridade. Estabelecerem relações de sentido entre as ideias articuladas por meio de mecanismos de coesão. Olha aí, ó. Intra e interparágrafos. Dentro dos parágrafos, nesse sentido, dos períodos, desculpa. Dentro dessa ideia, né? Nesse sentido, dessa forma, nesse sentido para explicar, dessa forma para fechar. Entre os parágrafos, em primeira análise, em segunda análise, portanto, sempre criando esse vínculo, tá? Orientam-se para convencer e persuadir o leitor a aderir ao ponto de vista defendido. Verdade, todas as suas estratégias argumentativas devem orientar quem lê para ser persuadido, óbvio. É o que a gente quer. O nosso maior objetivo é esse, ok? Seguindo aí o baile, gente, nós temos outras estratégias argumentativas, né? Alguns de vocês fazem isso, essas outras, mas vamos ver. Outro aspecto relevante na argumentação que influencia na escolha das melhores estratégias para fundamentar seu ponto de vista e desenvolver os argumentos é considerar o perfil de leitor a que o texto se destina, ou seja, quem escreve deve estar atento não somente ao tema, mas também ao seu interlocutor,
para que a comunicação ocorra de forma adequada. E aí voltamos à aula de literatura, em que estudamos intencionalidade discursiva, em que pensamos nas funções da linguagem e que sabemos que se eu conheço quem vai ler e eu quero influenciar o comportamento dessa pessoa, eu vou me utilizar de algumas estratégias, tá? E aqui é fundamental que a gente pense que o nosso interlocutor é um cara de formação superior, uma formação absolutamente robusta de mestrado, doutorado, de pós-graduações, e que a gente precisa tentar tratar esse cara da maneira como ele merece ser tratado. Então, sem gracinhas, sem vocabulários chulos, sem gírias, com respeito ao tema, né? Você vê aqueles caras que colocam a receita de miojo, esse tipo de coisa. Isso aí é uma afronta à pessoa que está corrigindo. E foi nesse momento que a gente percebeu, que a gente pôde comprovar que a redação do Enem, por exemplo, não era corrigida, né? Porque o cara jogou uma receita de miojo no meio da redação e tirou 800. Não tem como, né? Não faz o menor sentido você fazer esse tipo de coisa. Então, sempre temos que pensar. Interlocutor. Quem é o interlocutor? No caso do corretor da redação, é um cara socialmente prestigiado. Então, a adaptação da linguagem tem que ser feita para uma pessoa socialmente prestigiada. Eu não estou falando aqui para você meter mesóclise, eu não estou falando isso. Porque a mesóclise é a ultraformalidade. O nosso texto é formal, ele não é ultraformal. Por isso que a gente não recomenda o uso da mesóclise, tá? Em vista disso, é possível representar a perspectiva da argumentação no esquema. Esse esquema aqui eu achei bem interessante e peguei para trazer para vocês. Ó. Afirmamos algo, ou seja, temos nossa tese, temos nós que somos os sujeitos que argumentam e temos o nosso alvo, que é o nosso corretor. A gente sempre tem que pensar no corretor. Vocês sempre têm de pensar em mim quando vocês fazem a redação. Vocês têm de pensar em mim, não tem como vocês não pensarem, tá? Então, você escreve uma coisa, você já sabe, dependendo do grau, né, de conhecimento que você tem a meu respeito, alguns de vocês me conhecem mais do que outros. Alguns de vocês me conhecem mais do que sendo professora. Me conhecem como pessoa porque, às vezes, não consigo dissociar uma coisa da outra, né? É difícil a gente dissociar, às vezes. Quando eu dissocio, eu falo, ó, como professora, eu digo isso. Mas, na maioria das vezes, o sujeito está confundido ali, né? Tipo, eu me confundo com a minha profissão e tudo mais. Mas a maioria de vocês, por me conhecerem minimamente, sabem não o que eu vou gostar de ler, mas aquilo que você já sabe que eu acho que vai expor você ao risco. Então, por exemplo, se você mete uma primeira pessoa do plural para mim, eu já vou olhar e vou falar assim, porra, ela sabe que isso é uma coisa que vai expor ao risco. Então, por que ela colocou isso? Entende? Então, é você pensar em quem está lendo você, para que você, obviamente, possa agradar a essa pessoa no melhor dos sentidos, tá? Eu não quero que ninguém concorde com as coisas que eu concordo, com os meus posicionamentos, mas eu quero que você minimamente pense que você está escrevendo para mim. Essa é a realidade. Assim como lá no dia do seu vestibular, você está escrevendo para outra pessoa que você não conhece. Por isso, todo cuidado é pouco, tá? A forma de convencer e persuadir é responsável pela estruturação do texto, pois é a partir dela que se definem as estratégias argumentativas para defender a tese. Observe as orientações para que você tenha maior consciência das possibilidades discursivas ao tentar convencer o seu leitor. Em textos dissertativos argumentativos, o produtor deve sempre ter a intenção de apresentar ideias que conduzam a uma conclusão já prevista e objetivada por ele. O que é isso? Quando você começa a sua redação, a sua redação começa a partir do momento em que eu estou te dando aula para você escrever sobre um tema, tá? Só para te lembrar. A sua redação começa nesse momento. Então, nesse momento, você já está raciocinando. Eu posso falar sobre isso aqui, e aí eu posso trazer essas interdisciplinaridades, e a conclusão eu vou botar para o primeiro argumento o governo resolvendo,
Por um segundo argumento, eu vou colocar a mídia resolvendo. Tá, beleza. Então, veja, todo o seu construir, todo o seu processo de construção, ele já está encaminhado para finalização. Você desenha a sua redação mentalmente e depois você transpõe para o papel em forma de projeto de texto. Depois do seu projeto de texto construído, aí você vai para a sua redação propriamente, tá? Então, tudo tem de ser objetivado antes. A sua redação tem que ter uma conclusão antes de você escrever para mim, tá? É comum haver textos dissertativo-argumentativos que tratem do mesmo assunto de modos distintos, dependendo do tema, do objetivo, do perfil do leitor, do projeto do texto, sugerido na introdução e realizado no desenvolvimento, do suporte em que é publicado, entre outros fatores. Então, vocês vão perceber várias redações do mesmo tema com vieses diferentes, né? É muito comum. O artigo publicado em uma revista de grande circulação, por exemplo, pode não ser parecido com o que foi publicado sobre o mesmo tema em uma revista cujo público seja composto por adolescentes. Sim, porque existe adaptação da linguagem. A minha linguagem para uma revista de grande circulação é diferente da minha linguagem para adolescentes, tá? Uma reportagem de um jornal não confessional certamente terá uma abordagem diferente daquela veiculada em um jornal de uma instituição religiosa. Isso porque, em cada caso, os leitores serão distintos e terão expectativas diferentes em relação ao suporte e às publicações nele veiculadas. E aí é que tá, estamos falando sobre... Eu vou até olhar para você agora. Estamos falando sobre expectativas. Alguém pode tentar definir para mim o que é uma expectativa? Fala para mim o que é expectativa. É a esperança que alguém cria sobre algo? Expectativa é a esperança que alguém cria sobre algo. Tá, vou ouvir mais um. Alguém pode definir para mim o que é expectativa? O que seria expectativa? Você consegue definir para mim? É quando uma pessoa imagina que você vai falar algo, mas aí, por exemplo, você fala ao contrário. Isso é a quebra de expectativa, mas eu entendi o que você quis dizer. Ah, tá. Quando você espera algo, né? Espera, por isso que a Inara usou a palavra esperança. Você tem esperança, né? Então, quando você espera que alguém vai dizer algo. Então, eu digo para você o seguinte. Isso é problemático, essa esperança que a gente tem, né, que a Inara trouxe e que a Isabela complementou aqui, essa esperança é algo que, cara, é o que torna a correção subjetiva. Por quê? Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, não é não, a correção não é subjetiva, não, ela é bem objetiva. Mentira, ela não é. Tá? Então, a esperança é que torna a correção subjetiva. Então, por exemplo, eu conheço como você escreve ou tenho te ajudado a construir uma maneira de escrever. Aí eu chego a um ponto em que eu já estou esperando de você algo. Né? Então, por exemplo, você começou o ano comigo tirando 6. Aí depois você já foi para 7 e agora você já está em 8, né? Botando de 1 a 10. Ou você começou o ano comigo tirando 700, aí agora você já está no 880 e agora nessa última você já tirou 900, enfim. Você vai criando em mim cada vez mais essa expectativa. Cada vez mais. Cada vez mais é pior a nossa relação, porque eu espero mais e mais você. Então, isso vai mexer na sua nota, com toda certeza. Né? A Tainá, que é a pessoa que já teve aula comigo no ano passado, no outro dia a gente estava conversando, ela estava brincando, eu nem me lembro qual foi a nota que ela falou que tirou na primeira redação, mas foi uma parada assim que eu nem acreditava, eu nem me lembro, eu sei que foi uma nota
700 do ano passado? Hã? Primeira redação do ano passado? Sim. 740. A primeira redação do ano passado da Tainá, 740, né? Aí ela foi chegando a um ponto que já não tinha mais nada que corrigir. Mas a partir desse momento, por exemplo, quando a Tainá chegou a 900, eu falei assim, ó, disso aqui não pode descer. É como se a gente não admitisse que a coisa pudesse descer, entendeu? Então ela começou com 700 e pouco. Aí ela foi, pá, chegou lá 960, 980, enfim, 1000. Ela chegou a 1000 não, porque 1000 já é o topo, mas vamos imaginar, ela chegou a 900, né? Acho que ela tirou 1000, eu não estou falando desse exemplo em si, eu estou pegando como, né, só para ilustrar. Então, por exemplo, a Tainá começou com 700, aí ela chegou a 900. Cara, a partir desse momento em que ela tirou 900, as minhas expectativas não são menores que 900. Aí, se ela, por acaso, der um mole com uma coisa que ela errou e que eu já falei 1000 vezes para ela, Tainá, o que acontece quando isso, porventura, rolou entre a gente? Por exemplo, ela veio crescendo, aí ela tirou 920. Aí ela me entregou uma redação e eu corrigi, e ela tirou 880. Tainá, você pode falar para os seus amigos o que acontece comigo? Você me chama de idiota. Eu chamo ela de idiota. Só que... Não, eu chamo mesmo, mas digo assim, eu fico muito puta. Por quê? Porque você já criou em mim uma expectativa, sacou? E quando você cria em mim essa expectativa, eu sempre espero mais e mais e mais de você. Eu não quero quebrar a minha expectativa, né? Então, por isso, fico com raiva. E aí, a raiva eu te chamo de idiota, né? Mas é, obviamente, no melhor dos sentidos. Ou não, né? Depende. Se eu ficar muito puta mesmo, eu vou falar, caraca, que idiotice. E aí tu vai pensar, caraca, eu sou idiota. Eu não vou maltratar você, mas assim, se você me deixar puta ao ponto de criar em mim uma esperança, e a partir daquela esperança, você me decepcionar naquele ponto, é claro, faz parte, né, gente? Nem todo tema a gente vai ser super, hiper, mega, ultra maravilhoso. Acontece. Tem tema que a gente vai desenvolver melhor, tem tema que a gente não vai saber falar. Isso é uma coisa normal. Mas entende por que é subjetivo? Porque você vai construindo comigo uma situação. Aí você chega a um ponto. Eu não espero que você desça daquele ponto. Eu espero que seja daquele ponto para cima. Eu espero que você, quando, sei lá, você chegou ao 1000, cara, eu quero que você tire 1.200 agora. Ah, mas é impossível tirar 1.200. Você já estudou figura de linguagem, você sabe que eu estou fazendo uma hipérbole, tá? Eu estou exagerando para mostrar para você que a minha expectativa é algo que vem de mim, né? Então, por isso é subjetivo. E por isso toda correção de redação é subjetiva. Porque você espera sempre algo de alguém. E aí, dependendo se a pessoa for te oferecer, aí, se ela for oferecer isso para você, se ela mantiver aquilo dentro daquela escala de crescimento, tá tudo certo. Agora, se não, porra, tu vai ficar muito puto. Vai ficar muito irritado. Entendeu? Então, não tem como. A gente sempre tem que pensar, e aí já é a minha dica para você, né? Alguns alunos da semana passada para cá já cresceram do ponto de vista da correção de redação. Então, se você já chegou a um ponto, pense sempre que tem de ser desse ponto para cima. É assim que você vai conseguir tirar notas boas em redação, tá? Então, por exemplo, se você fez as redações comigo, você fez todas elas. Aí você chegou a um ponto em que você tirou 880, cara, guarda todas aquelas menos que são de notas menores e passe a utilizar essas de 880 como perfil. Faça isso. É claro, você vai guardar, você vai reescrever na sua pastinha, a gente já conversou sobre isso no início do ano, você guarda todas as redações que você fez, reescritas, segundo aquilo que eu corrigi com você, segundo o áudio que eu te mandei, anotando tudo, beleza. Guarda. Aí, quando você for sentar para fazer a próxima redação, você tem que usar essa última redação com a maior nota, ok? Assim você vai conseguir sempre crescer. Porque eu sei que vocês ficam muito putos quando vocês tiram uma nota ruim, eu sei disso.
Entendeu? Eu sei que vocês ficam irados, querendo, porra, morrer, tá? Mas isso aí faz parte, né? Todo o processo é assim. Seguindo aí essa ideia, né, que a gente está conversando, a gente se encaminha aqui para o final, né, trazendo aqui outras estratégias que também são bem comuns, tá? E eu acredito que sejam até as mais escolhidas por vocês. A argumentação de causas ou razões, justificativas e consequências. Essa argumentação aqui é muito legal, porque é mais fácil, né? Às vezes o aluno quer construir estratégias argumentativas muito mirabolantes e não é isso que faz você tirar uma nota boa. Na verdade, não é a estratégia que faz. Na verdade, é como essa estratégia coube ali para você, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar, para ilustrar para você como que a coisa funciona. Dá uma olhada. Os exemplos a seguir servem para ilustrar a natureza dos argumentos em função da situação sociocomunicativa, tá? Além disso, mostram uma das mais produtivas estratégias argumentativas para a redação do Enem e dos vestibulares. A apresentação de causas ou razões e consequências no desenvolvimento da tese e na abordagem do tema. Então, assim, essa é a mais difundida, essa é a mais utilizada. Se todo mundo está utilizando e está indo bem, por que você quer ser o diferente nesse ponto de vista? Gente, entenda que vai ser diferente na tua redação, não vai ser a estratégia argumentativa usada, vai ser o que você vai usar, a maneira autoral de você escrever, tá? Então, aqui nós temos uma redação sobre o tema do Enem 2014, que é a publicidade infantil em questão no Brasil, em que o candidato deveria se posicionar sobre a resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança, que considerou abusiva a publicidade destinada ao público infantil. Então, vamos ler. Essa redação aqui é a redação dele, tá? Publicidade infantil, um desafio ético e político. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças, no Brasil, possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Então, vamos lá. Ele começou com uma citação de Victor Hugo, explicou a ideia da citação ali, com base no que ele queria. Aí, ele atrelou esse conceito ao que se vive hoje, trazendo o tema da redação, que é a publicidade infantil. A necessidade de criação de uma lei, aí ele começou agora o D1. A necessidade de criação de uma lei só existe quando um conceito de ética que já deveria ser parte do senso comum é ausente. Dessa forma, nota-se que a criação de leis que proíbem ou normatizam a publicidade infantil nos países considerados desenvolvidos revela que esse setor da mídia não age de maneira ética. Isso se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo, e a publicidade, como a principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato, incentivando sempre o desejo. Então, ele colocou aqui, ó, necessidade de criação de uma lei só existe quando o conceito de ética, que já deveria ser parte do senso comum, é ausente. Então, ele está trazendo aqui como argumentação a necessidade de uma lei para regulamentar isso. Tá? E aí ele traz o neoliberalismo como uma ferramenta que difundiu a ideia do consumismo, e por isso o desejo é sempre incentivado nessas crianças. No D2, ele diz, o resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. As crianças alienadas pela mídia são incorporadas ao capitalismo, antes mesmo de possuírem consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos desejos que lhes foram impostos, tomando tudo, inclusive as datas comemorativas, as quais perdem seu sentido,
uma forma de exigir produtos. Essas crianças sem conceito de real necessidade crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos ao capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Então, ele começa ali no D1, trazendo a causa, então, a necessidade de lei só existe quando algo do senso comum é ausente, e o resultado no D2, a consequência disso, seria a criação de uma infância voltada para o consumo. Ele finaliza assim: o Estado, como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, deve criar leis que impeçam a dominação das crianças pelo consumismo, impedindo a associação entre os produtos e elementos atrativos a elas. Deve-se utilizar da educação, principal elemento transformador da sociedade, para criar nas crianças o discernimento entre o frívolo e o necessário, coibindo o egoísmo e estimulando a solidariedade. A sociedade, por sua vez, deve conscientizar-se limitando o consumo das crianças para impedir o desenvolvimento da cultura de consumo. Dessa forma, será possível criar um corpo social ético, harmonioso e saudável. Tá? E aí, o que acontece? Coloquei aqui para você, esse esquema. Tá? Então, um aspecto está desse ladinho e a redação está desse ladinho. Vamos ver o que foi feito. O tema é a regulação da publicidade infantil. O objetivo é posicionar-se em relação a essa regulação da publicidade infantil. Quem é o público-alvo? O avaliador, que é o especialista do Enem. Qual é o ponto de vista? Então, vamos lá. Favorável à regulamentação, favorável à regulação da publicidade. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Qual é a frase que sintetiza a tese? A necessidade de criação de uma lei só existe quando um conceito de ética, que já deveria ser parte do senso comum, é ausente. Então, isso aqui, ele não colocou na introdução, ele colocou no D1. Qual é a estratégia de apresentar causa e consequência? A tese, então, nós temos a criação de leis, como é o caso da proibição ou normatização da publicidade infantil, está condicionada à ausência de conceitos éticos. A causa é a falta de ética da mídia em função do advento do neoliberalismo. Quais são as consequências? A infância voltada para o consumo, a incorporação das crianças ao capitalismo, sem que tenham discernimento para isso, a imposição de desejos de consumo e a formação de perfil de adultos egoístas e utilitaristas. Qual é a conclusão? O Estado deve criar leis para impedir o consumismo na infância. Tá? Comentários sobre isso. O autor inicia o texto com uma citação que antecipa a perspectiva adotada no texto. Ele apresenta, então, a premissa de que o capitalismo, com a publicidade infantil, baseia-se na exploração do indivíduo. Esse preâmbulo encaminha para a tese de que há relação entre a ausência de ética e de que esse tipo de publicidade, a relação entre os dois, por isso o autor defende a sua regulação. Ele fundamenta esse ponto de vista na apresentação da causa dessa necessidade de regulação. O neoliberalismo tem na publicidade o eixo na divulgação do consumismo e explora a ingenuidade das crianças. Essa causa traz consequências negativas ao comportamento infantil, como a alienação, a imposição de desejos, o que transformará as crianças em adultos egoístas, consumistas e utilitaristas. Esse raciocínio conduz à conclusão de que é necessário o Estado intervir no problema por meio da regulação da publicidade infantil. A conclusão busca validar, assim, a proposição inicial e a tese. Atenção, isso aqui são comentários da banca, tá? Há no texto algumas generalizações, como dizer que as crianças se tornam adultos totalmente submissos ao capitalismo, e há pouca consistente relação causal de que as crianças submetidas à influência da publicidade necessariamente serão alienadas e se tornarão adultos egoístas. É preciso relativizar esse tipo de relação de causa e consequência, usando, por exemplo, estruturas linguísticas de possibilidade, hipótese. Essas crianças, sem conceito de real necessidade, podem se tornar adultos egoístas. Então, veja, ao invés de dizer como ele disse,
trazer a ideia hipotética, porque ele generalizou como se todas as crianças fossem ser dessa maneira, tá? Então, a gente percebe que há um raciocínio aqui, você do outro lado deve estar doido para falar sobre N coisas que você não viu na redação, né? E aí é importante você fazer o dever de casa que eu vou dizer agora. O seu dever de casa é o seguinte, vou fechar a aula com isso, tá? O seu dever de casa é dizer para mim onde estão os erros, sem ser esses que a gente já viu, de generalização, né? De que toda criança vai ser egoísta e tudo mais. Onde estão os erros aqui dessa redação? Esse é o seu dever de casa. Quem vai corrigir essa redação é você. Lembrando, essa redação tirou 1000, tá? Só que ao longo da leitura percebemos várias coisas que deviam de ter e que não estão presentes. O dever de casa de vocês, sem ser redações, né, que vocês vão fazer, é justamente vocês perceberem quais são os erros dentro dessa redação aqui, Publicidade Infantil, um Desafio Ético e Político. E na próxima aula a gente começa falando sobre essa redação e sobre os erros que vocês marcaram. Tudo bem? Não é para reescrever a redação, não, né? É só para marcar. Não é para reescrever a redação. O dever de casa de vocês é para que vocês peguem essa redação e vejam o que está faltando. Essa redação tirou 1000. Aí tu já fica assim, caraca, porra, não vi várias coisas aqui que tinham de ter. Essas coisas vocês vão me dizer quais são, tá? Na próxima aula. Ô, Jajá. Fala. Sabe o que eu sempre fico pensando? Porque, assim, tem várias redações de espelho que faltam, de espelho com nota 1000, que faltam bastante coisa. Só que quando um corretor dá nota 1000 para redação, não é obrigatório que mais 3 corretores vejam? Não, olha só. O que acontece? São 2 corretores que você tem no Enem. Então, para sua nota ser 1000, os 2 te deram 1000. Então, já passa por esse crivo já. O que vai para um terceiro corretor ou para uma outra banca é quando você tem discrepância entre as notas. Por exemplo, um deu 1000 e o outro deu 800. Cara, não tem como. A discrepância de 100 pontos é muito grande. Eles passam a contar. Tipo, por exemplo, se você tirar 1000 em um e 900 em outro, tá tudo certo. Eles vão juntar isso e vão dividir por 2. Mas se você tirar 1000 em um e 800 no outro, são 200 pontos. Aí você vai cair em discrepância, vai para uma terceira pessoa. Agora, se você tirou 1000, você tirou 1000 porque 2 pessoas tiveram 1000. E aí essas redações de espelho, é por isso que a gente vai fazer muito isso, a gente vai analisar. Essas redações de espelho, tem redações ali que não valem nem 800. A gente fica se pautando, a gente não, né? Eu não, os alunos. No geral, não estou falando de vocês em específico. Agora vocês já estão escutando o que eu vou falar e com certeza já vão mudar o olhar de vocês quanto ao espelho. Mas vários desses espelhos têm erros graves. Vários desses espelhos não servem como referência, tá? Eles botam ali para que a gente veja e aí a gente pensa que aquilo ali é o supra-sumo a se fazer. Com certeza, é que eu não quero dar spoiler do que vocês vão ter que perceber. Mas já na introdução, o cara escreveu, por exemplo, Vitor Hugo, escreveu o nome do cara errado, entendeu? Tipo, mas isso vai impedir que o cara tire 1000? Claro que não. Mas o Vitor Hugo ali, quem é aquele Vitor Hugo? Quem é aquele Vitor Hugo? Olha só, presta atenção aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha só. A frase do escritor e pensador francês, Vitor Hugo. Então, calma aí. Ele já está falando de uma... É o escritor francês, é o Vitor Hugo. Eu sei quem é. Ele já escreveu a porra do nome do cara errado, entendeu? Então, tipo assim, não é que isso vai tirar o 1000 dele, Milena, mas é que, assim, não é só isso que ele errou, são outras coisas que vocês vão perceber. Mas não existe essa coisa de 3 pessoas terem que ler o 1000, não. Se você tirou 1000, 2 pessoas já te deram 1000. Outra coisa que eu queria saber é porque, tipo assim, tinham me falado que eu poderia ter 3 erros durante a redação. Esses erros também podem ser em relação à estrutura da redação? Não, olha só. 3 erros devem ser erros gramaticais, né? Na verdade, não são 3, Milena. Na verdade, são 2.
Se você, por exemplo, me entrega uma redação e você erra uma concordância verbal e uma pontuação, eu não posso tirar da tua competência 1 os 200 pontos. Agora, se você erra uma regência nominal, se você erra uma concordância nominal e se você erra uma ortografia, você já pula de 200 para 160. Por isso que a questão da gramática, e eu conversei muito isso essa semana com muitos alunos, a questão da gramática, ela vem de uma maneira muito forte no seu texto. Por quê? Às vezes você erra uma acentuação, só que essa acentuação mudou o sentido da palavra. Aí quer dizer, você errou a acentuação, que é um componente gramatical, mas você mexeu na coerência do seu texto. Ou seja, você vai perdendo os dois. Entendeu? Então, às vezes, você tem um erro de gramática, ou 2. Isso está dentro da média da C1, para você tirar 200. Só que aí você vai ver que a sua C3, que é onde está a coerência, né? Ela não está 200, ela está 160. Aí tu pensa, pô, mas eu botei interdisciplinaridade, eu argumentei legal, tá? Só que o seu erro de gramática, que está permitido na contagem, mexeu com a sua coerência. Mexeu com a sua coerência, com a sua coesão, acabou. Você não vai tirar 200 naquela competência, entendeu? Entendi. Então, o que eu penso, né, num primeiro movimento, o que a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que olhar sempre para ver se a gramática está ok, ver se a nossa estrutura está ok, ver se a nossa conclusão está completa, se tem quem vai fazer, como que vai fazer, o que vai fazer, qual é o detalhamento que você vai fazer, a fim de que você vai fazer. Vê se isso está ok, que aí nessas 3, essa ideia, gente, de olha só, a competência 1, a competência 2 e a competência 5, a 1 é gramática, a 2 é tipologia, interdisciplinaridade e a 5 é conclusão. Essas aqui são aquelas que as pessoas mais têm dificuldade de gabaritar. Então, se a gente gabarita nessas, a gente já tem 600 pontos. Na competência 4, é muito difícil a gente tirar 200, porque é escolha de palavra, é elemento coesivo. Então, assim, normalmente a gente vai ter algum tipo de problema ali. Tá? A gente tem que ter muito cuidado em saber escolher a palavra certa ou fazer as conexões entre os períodos e os parágrafos para evitar esse problema. Mas o certo da gente errar, com certeza, é a competência 4. E a 3 também, porque a 3 ela é a coerência, às vezes a gente pode, por uma coisinha gramatical, deixar de ter um sentido. Por exemplo, regência verbal. Né? A gente tem verbos que têm 3 sentidos, dependendo da transitividade. Então, quando um tem preposição, tem sentido tal. Quando o outro não tem preposição, tem sentido tal. Quando o outro tem não sei o quê, tem sentido tal. Se a gente, por exemplo, errar uma dessas coisas, a gente vai errar um de gramática, ok, não mudou nada. Mas aí, se a gente erra o sentido, olha só, deu merda, errou a coerência, acabou, vai perder uma pontuação. Aí, numa dessas, são menos 40 pontos, entendeu? Tipo, à toa. Só porque não estudou a gramática, entendeu? Então, a gente tem que estudar a gramática para poder fazer excelentes redações e evitar, ao máximo, cair nesse problema de coerência do texto, tá? Eu acho que esse é o principal ponto. Não que a gramática não é a mais importante, mas ela é a que mais ferra os alunos. Porque ela é secundarizada. Eu acho que a Sara, ontem eu estava conversando com a Sara isso. A gramática é secundarizada, então as pessoas não ensinam a gramática porque você, nem cai gramática. Porra, a gente já cansou de ver questão de gramática, tá? Disfarçada. Ontem mesmo a Sara me mandou 2 questões. As 2 questões eram de gramática, só que estavam na prova da UERJ na parte de interpretação. E aí, faz como? Entende? Mas, Aline, o Enem, por ele ser uma prova lida rápido, o que tem que... Tipo assim, qual é o erro para tirar C4? Que na minha eles nem tiraram C4. A erro para tirar C4 é escolha de palavra, palavras inadequadas
O erro para tirar C4 é você não fazer a conexão entre os parágrafos. Então, você não botar em primeira análise, você não colocar em segunda análise, você não colocar elementos coesivos no início do período, né? Ou nesse sentido, dessa forma, né? Todos esses pontos, repetir palavra, todos esses pontos, eles estão relacionados à coesão, tá? Quando você repete muito um elemento coesivo, então, por exemplo, botar nesse sentido na introdução e nesse sentido no desenvolvimento 2, já é motivo para o cara tirar. Agora, vocês não vão ver na correção muitos danos a C4. O Enem não tira pontos normalmente da C4, tá? Geralmente é C1 e C3, né, que eles tiram. Sim. Só que, assim, a gente sabe que lá não é real, o cara não leu tudo, provavelmente ele não viu tudo. Mas é uma competência que as pessoas tiram 200 direto como se fosse a mais fácil do mundo, quando, na verdade, é a mais difícil. Gente, a prova vai acontecer domingo, sábado a gente vai estar errando essa coisa de coesão. Por quê? Porque tem sempre uma palavra melhor para a gente usar, tem sempre uma palavra mais adequada para a gente usar, tem sempre um conectivo mais adequado para aquele momento. Então, assim, não acreditem, isso eu peço. Essa C4 no Enem, não acreditem que vocês tiraram 200 de fato, não acreditem. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar o espelho de vocês, de alguns alunos eu até já corrigi. Eu vou provar para vocês que vocês não tiraram 200, porque na C4, porque ela é a mais difícil de tirar 200. Entendeu? Ela é mais difícil do mundo de tirar 200. Você pode tirar 200 na gramática e a sua C4 está destruída, entendeu? Então, enfim. Mas é por aí, amores. Eu vou ter que terminar aqui, porque daqui a pouco vocês vão começar. Eu vou até pedir para o Leandro começar uns 10 minutinhos depois. Aí ele vai falar com vocês lá no grupo. Tá bom? Ô, Jajá, só queria te perguntar um negócio sobre a redação do simulado. Aquela redação não vai ser corrigida por você, né? Não, aquilo ali é inteligência artificial. É porque, como foi feita pelo próprio negócio, a questão de borda, essas coisas não deu para ajeitar muito bem. Eu queria saber como é que ia ser, mas imagino que eles não devam nem contar isso. Isso aí, assim, isso aí eu paguei um serviço pro cara, entendeu? Eu quero, inclusive, eu tô maluca para ver essas redações, porque eu quero ver o que é inteligência artificial, gente. Tipo, não é uma pessoa, entendeu? Mas o que a inteligência artificial fala sobre as redações? Eu quero saber, quero ver, estou bastante curiosa. Tá? Mas eu não tenho como te explicar como é que é esse procedimento, porque isso aí já é uma coisa mais tecnológica que eu não tenho tanta... Não, beleza. Tá bom? Então tá, gente, um beijinho para vocês, dever de casa, fazer essa correção dessa redação, me dizendo o que está faltando, e aí, gente, eu preciso que vocês façam por partes. Na introdução, o que está faltando, o que deu errado, o que não deu. No desenvolvimento 1, o que deu, no desenvolvimento 2, o que faltou. Na conclusão, o que faltou. Tá? Sempre assim, divide para ficar segmentado, por favor, para a gente conseguir organizar na próxima aula, tá? Beleza. Então, tá bom. Um beijo para vocês, até daqui a pouco. Beijinho.